Notícias do dia, ano 7, número 2208. Dia 6 de dezembro de 2022, terça-feira. Datas comemorativas. Dia da Extensão Rural no Brasil. Dia do Madeireiro. Dia do Neuropsicopedagogo. Dia do Papai Noel. Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Dia Nacional do Extensionista Rural. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 32 graus, Palmas, Tocantins. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,28. Valor do euro, em alta, R$ 5,54. Índice Ibovespa, em baixa, 2,25%, 109.401 pontos. Valor do Bitcoin, em altas, 0,14%, valendo R$ 89.652,14. IPCA, em alta, 0,59%, outubro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 de outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 302,48. Notícias nacionais. Receita Federal altera limite de transporte de moeda em espécie durante viagem. Confira mudanças. Novo valor passa a valer em 30 de dezembro e busca alinhar o controle aduaneiro com medidas implementadas pela Lei de Câmbio e Capitais Internacionais. Rio de Janeiro quita a última parcela de 2022 da dívida de recuperação fiscal. O plano de recuperação fiscal termina em 30 de junho de 2031. O prazo total para a quitação do débito, no valor atual de R$ 138,9 bilhões, é de 30 anos. PEC da transição deve cair para 2 anos, mas valor será mantido. Intenção dos senadores é discutir a PEC na CCJ nesta terça-feira, dia 6, e votar a matéria no colegiado já na quarta-feira, dia 7, e à tarde no plenário do Senado. Alexandre de Moraes manda bloquear perfis dos deputados federais Júnior Amaral e Bia Kicis. Ministro do STF também negou o pedido de desbloqueio de contas da deputada federal Carla Zambelli. Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, pede explicação da Unimed Rio sobre indícios de reajustes abusivos. MJSP expediu determinação nesta segunda-feira, dia 5, e Unimed Rio tem prazo de 72 horas para prestar esclarecimentos à Secretaria Nacional do Consumidor. Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Zona Cinza em Pernambuco. O objetivo é de prevenção e repressão ao comércio e porte ilegais de arma de fogo, cometidos mediante falsidade ideológica. Polícia Federal prende 3 pessoas por promoção de migração ilegal em Corumbá, Mato Grosso do Sul. No local, também foram encontradas diversas mercadorias estrangeiras, sem qualquer tipo de documentação fiscal. Polícia Federal prende 5 pessoas por tráfico no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Passageiros tentavam embarcar com droga para os continentes asiático, africano e europeu. Militares do Exército e da Marinha erram caminho e são mortos no Rio. Segundo informações das famílias, os dois teriam ido passar o fim de semana na região dos Lagos, quando erraram o caminho e foram abordados por criminosos. Operação contra tráfico de animais apreende 68 pássaros silvestres no Rio de Janeiro. 6 pessoas foram presas durante a ação. Animais seriam vendidos de forma irregular e estavam em condições de maus tratos. Torcendo do hospital, Pelé posta foto de sua primeira Copa. Ainda internado para tratamento de um câncer, Pelé usou o Twitter para afirmar que assistiria ao jogo da seleção brasileira de futebol contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Força-tarefa auxilia cidades do norte fluminense após temporal. As cidades mais atingidas foram Carapebus e Conceição de Macabu, que declararam situação de emergência. Em Carapebus, 3 pessoas morreram e Conceição de Macabu contabiliza uma morte. Barragem se rompe em Colatina, no Espírito Santo. Outras 9 cidades estão sob alto risco de deslizamentos. Número de desalojados chega a 3.075 e desabrigados a 889, segundo o Boletim da Defesa Civil. Chuvas destroem asfalto e interditam rodovia em Santa Catarina. A rodovia SC-477, na região no Vale do Itajaí, ficou seriamente danificada na altura dos municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo e Rodeio. IBGE. 32% dos solos do país têm potencial natural para a agricultura. Mapa de potencialidade agrícola natural das terras do Brasil foi divulgado nesta segunda-feira, 5, quando se comemora o Dia Mundial do Solo, data implementada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO.
Embraer estima que Brasil terá tecnologia para produzir aviões elétricos e híbridos a partir de 2030. O objetivo da companhia é reduzir em até 90% as emissões de gases poluentes no meio ambiente e adotar uma forma de combustível sustentável de aviação. Linhas do metrô estão parcialmente paralisadas em São Paulo, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, desde a madrugada de sábado, dia 3, quando aconteceu o acidente. Técnicos trabalham para retirar as peças das vias. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Pequenos Negócios respondem por 8 em cada 10 empregos criados. Saldo positivo de empregos gerados por empresas de todo tipo porte no país, em outubro, foi de 159.454, sendo que os pequenos negócios respondem por 125.114 das contratações, 78,5%. Projeção de inflação oficial para 2022 sobe de 5,91% para 5,92%. Na última edição, estimativa era de 5,91%. Previsão para 2023 também subiu, de 5,02% para 5,08%. Para 2024 e 2025, foram mantidas em 3,5% e 3%. Rio de Janeiro. Ingressos para desfile das escolas de samba começam a ser vendidos. Pela primeira vez, não haverá ingressos físicos para as arquibancadas e cadeiras. Quem comprar o bilhete, terá que baixar o aplicativo Rio Carnaval. Esportes. Copa do Mundo do Catar. Oitavas de final, jogo único. Japão 1, Croácia 1. Nos pênaltis a Croácia elimina o Japão por 3-1. Brasil 4, Coreia do Sul 1. Brasil define classificação no primeiro tempo e goleia a Coreia do Sul. O atacante Neymar deixou o seu em cobrança de pênalti. A Croácia é o próximo desafio da seleção brasileira, na próxima sexta-feira, 9, pelas quartas de final. Croácia bate Japão nos pênaltis, vai às quartas e vai enfrentar o Brasil. Goleiro Livakovic defende 3 cobranças e mantém atuais vice-campeões na briga por inédito título mundial. Japoneses mantêm sina de parar nas oitavas de final. FIFA abre processo disciplinar contra 4 jogadores do Uruguai. Cavani, Gimenez, Muslera e Diego Godin confrontaram o juiz devido à não marcação de 2 pênaltis. Apesar da vitória sobre Gana, seleção celeste foi eliminada da Copa. Notícias internacionais. Rússia lança novos ataques com mísseis contra a Ucrânia. Forças russas têm atacado cada vez mais instalações de energia ucranianas nas últimas semanas, enquanto enfrentam contratempos no campo de batalha. Kiev denuncia aumento drástico da violência sexual como arma de guerra, segundo o procurador-geral da Ucrânia, Andrei Koshin. Em muitos casos, as pessoas são violadas, torturadas e depois mortas por soldados russos. Explosões atingem bases de bombardeiros nucleares na Rússia. Ao menos 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. Origem dos ataques não foram reveladas, mas Ucrânia deu a entender que pode ser a autora. Rússia acusa a Ucrânia de atacar 2 bases aéreas com drones e matar 3 militares. O sistema antiaéreo russo interceptou os ataques, mas destroços dos equipamentos ucranianos caíram sobre as instalações. G7 inicia pressão sobre Rússia no valor do preço do petróleo. Vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, chamou de interferência grosseira a decisão, que contradiz regras do livre comércio e desestabilizará mercado. Putin sanciona a lei que expande regras da Rússia contra a propaganda LGBT. Qualquer ação ou divulgação de informação considerada tentativa de promover a homossexualidade pode incorrer em multa pesada. Coreia do Norte fazendo mais de 130 disparos como alerta. Militares norte-coreanos fizeram os disparos depois de detectar dezenas de projéteis no sul, perto da fronteira compartilhada, informou a agência de notícias estatal KCNA. Quase 2.500 pessoas deixam suas casas após erupção de vulcão Semeru, na Indonésia. Moradores da ilha de Java foram levados para 11 abrigos para que possam se proteger de nuvem de cinzas quentes e lava resfriada. Cidades da China relaxam medidas de prevenção contra a Covid-19. Vice-primeira-ministra chinesa disse que baixa gravidade do vírus e alta taxa de vacinação criaram condições para o país ajustar medidas. Deslizamento de terra atinge ônibus na Colômbia e deixa ao menos 27 mortos. Fonte local disse que 4 pessoas ficaram feridas e pelo menos outras 4 permanecem soterradas pela avalanche. Mais de 22 mil aves marinhas morrem de gripe aviária no Peru. Primeiros casos surgiram há 2 semanas e obrigaram o governo peruano a decretar alerta sanitário por 180 dias. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1868, ocorre a Batalha de Tororó, na Guerra do Paraguai, entre 5.000 paraguaios e 13.000 brasileiros comandados pelo então Marquês de Caxias. Em 1877, é publicada a primeira edição do The Washington Post.
Em 1912, o busto de Nefertiti, a grande esposa real do faraó egípcio Akhenaton, é descoberto. Em 1917, explosão de Halifax. Uma explosão de munições perto da capital da província canadense de Halifax, Nova Escócia, mata mais de 1.900 pessoas na maior explosão artificial até então. O barco Monte Branco, que transportava 3.000 toneladas de dinamite, se choca com outro barco belga, provocando a morte de mais de 1,9 mil pessoas. Em 1946, o químico norte-americano Willard Libby apresenta um relógio atômico capaz de medir o tempo com tanta precisão que atrasaria no máximo um segundo em 300 mil anos. Em 1956, Nelson Mandela, líder do movimento contra a segregação racial na África do Sul, é preso junto com outras 156 pessoas por causa de atividades políticas em seu país. E, em uma violenta partida de polo aquático entre a Hungria e a União Soviética ocorre durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne, Austrália, no contexto da Revolução Húngara de 1956. Em 1971, o Paquistão rompe relações diplomáticas com a Índia, iniciando a Guerra Indo-Paquistanesa de 1971. Em 2006, a NASA revela fotografias tiradas pela Mars Global Surveyor sugerindo a presença de água líquida em Marte. Em 2017, o governo de Donald Trump, Estados Unidos, anuncia oficialmente o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.